Olá, aqui quem fala é Ana Mísia Oliveira, mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês, um projeto do movimento Economia Pra Gente. Olá, aqui quem está falando é o Otávio Fogaça. Sou graduando do curso de Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou aproveitar para apresentar nossos dois convidados também. Jonathan Rodrigues Castelli, que é doutor em Economia e professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Também temos aqui Nathan Santos, membro do coletivo Clóvis Moura, doutorando pelo Instituto de Economia da Unicamp. Ele pesquisa sobre o capitalismo, formação econômica do Brasil e relações raciais no capitalismo. Nesta segunda-feira, 22 de junho, o programa Roda Viva contou com a participação de Silvio de Almeida, jurista e filósofo, autor do livro O que é Racismo Estrutural, da série Feminismos Plurais. Durante o programa, Silvio apresentou conceitos e deu uma aula sobre as formas com que o racismo opera nas dinâmicas sociais e econômicas. Sobre a questão do racismo estrutural, como ele é visto pela economia? De que forma podemos levar esse conceito tão necessário para compreender as dinâmicas da sociedade brasileira para o debate econômico? Oi, gente, aqui quem fala é o Nathan. Sou membro do coletivo Clóvis Moura, como o Otávio apresentou, e vocês podem conhecer um pouco mais, né, nosso trabalho através do Instagram, que é coletivo Clóvis Moura, @coletivo Clóvis Moura. Essa discussão sobre racismo estrutural, ela é bastante complexa e extensa, né, e infelizmente a gente não consegue esgotar isso nesse episódio, nesse podcast. Mas o nosso coletivo preparou um curso, e esse curso está disponível no YouTube do Contrapoder, no canal do YouTube do Contrapoder, e junto com as sugestões que a gente vai fazer. Mas para o final do podcast, a gente vai colocar também o link do curso. Para a gente falar de racismo estrutural, e como o Otávio apresentou na forma de uma pergunta, né, de que forma podemos levar esse conceito, a gente vai ter que falar um pouco antes sobre as estruturas que condicionam essas relações sociais. E aí a gente vai falar de um conceito, mas sempre mantendo a preocupação de conseguir trazer esse conceito para a realidade, né? Um conceito nada mais é do que uma abstração, do que uma reflexão, e esse conceito só tem validade se a gente consegue trazer ele de volta para a realidade, para a materialidade da nossa vida. Então, antes da gente falar sobre essas estruturas, a gente precisa também pensar numa série de questões, uma série de perguntas. Essas perguntas são: como é que as pessoas entendem, né, e se entendem como parte da sociedade, entendem a sociedade? Como elas se veem, né, com os seus papéis, quais são os papéis que elas... Como as pessoas se entendem e entendem a sociedade, quais são os papéis que elas participam, né, nessa sociedade, a forma que elas veem o mundo, ou seja, por que elas existem, qual o sentido da existência delas, e como se constrói essa visão de mundo, né? A essa visão de mundo, a gente vai entender aqui, a gente vai trabalhar também com conceito, mas que vai ganhar também validade na realidade, que é de cosmovisão, que é uma maneira específica, né, ênfase no uma, de ver o mundo. E ela é construída a partir da formação das relações sociais. Então, vejamos, né? A gente nasce num mundo que já foi construído, né? E ele foi construído externamente a gente. E as ideias que estão presentes nesse mundo também já foram construídas externamente a gente. Então, esse campo de discussão que a gente precisa começar a abordar para tratar desse assunto. Falando das relações sociais agora, elas se dispõem pelas estruturas que as organizam e são ambivalentes também. Ou seja, as relações sociais fazem parte do modo de reprodução da vida em sociedade, na humanidade, e nas relações sociais também estão contidas as ideias que justificam e reproduzem essa reprodução da vida, né? Reproduzem o modo como as relações sociais se organizam. No capitalismo, a cosmovisão ela vai ter origem no iluminismo.
Ou seja, na ideia de um homem universal, que vai também, né, por sua vez, conformar a ideia de universalismo e que parte de um individualismo metodológico. Portanto, ela se relaciona com as estruturas que organizam e organizaram o capitalismo como modo de produção vigente. Ou seja, o modo de produção que pela primeira vez na história da humanidade é mundial e é o primeiro que se torna um padrão civilizatório difundido por todo mundo, né? Então, para além disso, quando a gente está falando de cosmovisão, a gente também tem que pensar que o que compõe ela, dentro desse contexto de relação social, também está disposto pela religião, pela cultura, pela ideia de nação, e ela existe também dentro de uma hegemonia. Como eu disse, cosmovisão é uma maneira de ver o mundo, mas ela não é a única. Então, para a gente entender o racismo estrutural, né, que é o tema da discussão de hoje, a gente precisa compreender essas relações sociais que organizam o capitalismo e, portanto, entender a cosmovisão dominante do capitalismo. E para a gente superar o racismo estrutural, por outro lado, a gente precisa negar essa cosmovisão no sentido de resgate e construção de uma outra. Porque, enfim, a gente pode transformar e extinguir essas relações capitalistas, extinguir as estruturas de opressão que se manifestam para além da classe no capitalismo. E elas são, né, em linhas gerais, mas que a gente tem discutido, estruturas de opressão em gênero e raça. Pois bem, para a gente falar agora do capitalismo especificamente, a gente vai separar a sua constituição das suas relações, em duas condições ou necessidades distintas. São as condições e necessidades objetivas, por um lado, e as condições e necessidades subjetivas, que são necessárias para a sua constituição, formação, desenvolvimento e continuação, né? Não podemos esquecer que, como modo de produção vigente, o capitalismo ele não é algo estanque, né, parado, ele se desenvolveu, tomou o espaço na totalidade do mundo e continua se reproduzindo, se reinventando, se adaptando, evoluindo. E aqui eu digo evoluindo não necessariamente com uma coisa boa. Para as condições objetivas, a gente tem, então, o capitalismo como um modo de produção e reprodução da vida humana, né? Como eu havia dito, mundial, e que se transforma também num padrão civilizacional. Ele é classista, então a sua divisão central e automática, né, dessas condições materiais objetivas, elas são em dividir a sociedade em classes, são os capitalistas, os proprietários do meio de produção e os trabalhadores, e esses vão se relacionar na produção de mercadorias. Essa relação, que fique claro, ela tem um objetivo, que é a obtenção do lucro, e do lucro para o capitalismo. Ou seja, o objetivo dessa relação, ela não é satisfazer as necessidades humanas. Quer dizer o quê? Que quando o agronegócio produz carne, se organiza para produzir carne, ele não está produzindo carne para matar a fome do mundo, ou para que as pessoas possam comer carne simplesmente. Ele está produzindo porque o dono do agronegócio precisa de lucro para continuar reproduzindo as relações de produção e continuar existindo enquanto capitalista. Quando a indústria têxtil produz roupas, ela não produz roupas para as pessoas se vestirem e não passarem frio. Elas produzem roupas para que essa mercadoria seja vendida no mercado e que eles consigam obter lucro. E esse é um dos motivos principais, né, a direção do capitalismo, o objetivo do capitalismo, para que a gente consiga, enquanto humanidade, produzir mais do que o necessário para todo mundo consumir, mas controlar o consumo e concentrar o consumo de forma que as pessoas, ainda assim, numa sociedade que produz o suficiente para todo mundo comer, muitas pessoas morram de fome. É desse sistema que a gente está falando. Então, se o objetivo do capitalismo é o lucro, e o objetivo dessas relações de produção é o lucro, isso faz com que a gente consiga compreender essas relações como relações entre coisas.
é a força de trabalho enquanto mercadoria, se relacionando com os meios de produção enquanto capital e coisa, e produzindo a mercadoria. Ou seja, é uma relação entre coisas que quem realiza ela são as pessoas. Outra condição, né, objetiva para o capitalismo é o Estado. O Estado, então, emerge como a unidade política do capitalismo. Da mesma forma que a metrópole, o império, era a unidade política do colonialismo, o Estado, Estado-nação, o Brasil, os Estados Unidos ou qualquer país, ele emerge como uma unidade política que vai ter por função garantir a reprodução e o funcionamento de todas essas condições que eu havia dito. E aí, para a gente começar também a contextualizar o racismo estrutural, a gente consegue perceber que diversos desses elementos, por serem praticados por pessoas, eles vão estar cingidos, né, permeados e construídos e constituídos, para além da classe, da divisão entre capitalistas e trabalhadores, pelo racismo e pelo sexismo. E de que forma isso se dá? Por exemplo, no colonialismo, que foi o modo de difusão do capitalismo e o modo de angariar as condições necessárias para a Revolução Industrial, para a formação do capitalismo como modo de produção hegemônico da sociedade, o colonialismo dispôs tanto da necessidade de hierarquizar racialmente os colonizados e os colonizadores, bem como dispôs da escravidão, que passou a possuir um recorte de hierarquização racial que se justificava pela ideologia de raça, pela ideologia da supremacia racial do branco europeu e inferioridade dos outros povos. Por outro lado, também, como um exemplo, para a gente entender como as condições elas são permeadas e constituídas pelo racismo e pelo sexismo, a gente pode ver a divisão sexual do trabalho, que é uma divisão da classe dos trabalhadores entre homens e mulheres, que permitiu que as mulheres fossem as responsabilizadas majoritariamente pelo trabalho reprodutivo, que é o trabalho de reprodução da força de trabalho, e também fossem usurpadas da sua autonomia reprodutiva. E aí a reprodução da força de trabalho passa a ser também de controle do capital no capitalismo. Ou seja, né, são diversas relações que têm um recorte de raça e gênero, que estavam dispostas por estruturas de racismo e sexismo e que conformaram a formação das classes no capitalismo. Então aqui a gente consegue, né, ter esse quadro, encerrar o quadro das condições e necessidades objetivas do funcionamento do capitalismo. E quais são, então, as condições e necessidades subjetivas do capitalismo? Quando eu disse que o Estado, né, que é a unidade política do capitalismo, ele garante a reprodução e funcionamento dessas condições, ele também garante a reprodução e o controle das condições subjetivas. E quais são elas? Elas são a formação dos indivíduos por e para integrarem essas relações. Então, a formação dos indivíduos enquanto capitalistas, enquanto trabalhadores, para que eles possam integrar essas relações entre coisas. A naturalização dessas relações, dos antagonismos, da desigualdade, da exclusão. Então, por força do Estado, mas também nessa constituição subjetiva das necessidades do capitalismo, é necessário que os indivíduos percebam como natural as coisas como o mercado, como o dinheiro, como o trabalho assalariado, mas percebam também como natural e como parte da vida e como, no máximo, um acidente, a exclusão, a fome, o encarceramento com recorte racial, o lugar social do negro, o lugar social da mulher, enfim. Então, as condições elas emergem com uma série de preconceitos, né, discriminações, de imagem e imagens construídas a partir desses caracteres, né, do caractere do trabalhador, da mulher, do negro, ou do amarelo, do indígena, do que quer que seja, mas também são
são imagens construídas para outras relações do capitalismo. Por exemplo, a ética do trabalho, a noção de que o trabalho dignifica o homem, ou então mesmo a noção cristã de que com o suor do rosto o homem comerá. Ou mesmo uma naturalização do papel social, eu sou trabalhador, eu não sou rico e tal, e é assim que deve ser, ou coisa assim. Ou o mundo fez assim. Isso a gente consegue entender, voltando para as discussões que eu apresentei no começo, de que há uma conformação de uma cosmovisão. Ou seja, né, de um jeito de ver o mundo que é natural para o capitalismo, né, e natural para os indivíduos nessa sociedade capitalista. O que a gente está pontuando é que não são naturais, né? São construções externas, são construções sociais, históricas, geograficamente determinadas, historicamente determinadas, e que conseguem fazer com que esses conceitos, né, com que a divisão de classes, a divisão sexual, a hierarquização racial tomem lugar na sociedade, né, como condições naturais da nossa existência e da nossa vida. Então, aqui a gente consegue, sem dar um salto muito grande, mas é algum salto, entender que o racismo é estrutural no capitalismo, porque ele condiciona a formação dessas condições subjetivas, ou das condições objetivas, perdão, ou seja, o funcionamento do modo de produção, mas também compõe a sua cosmovisão, ou seja, a visão de mundo dos indivíduos, as ideias, os seus comportamentos, etc. Então, são dois âmbitos dinâmicos, né? Eles constroem-se mutuamente, eles se retroalimentam, como eu havia dito, né? O capitalismo ele não é estanque, nem mesmo a visão de mundo que os indivíduos têm é estanque. Ela muda, ela desenvolve e uma funciona de modo a alimentar o funcionamento e a reprodução da outra. Ou seja, são coisas que permeiam a totalidade das relações sociais e da vida humana. Para isso, a gente tem duas implicações. A primeira é que o racismo vai se manifestar de diversas formas. E quanto a isso, né, o problema é que a partir desse individualismo metodológico, como eu havia dito, né, é uma das bases de fundamento para essa visão de mundo capitalista. E, ou seja, por causa dessa cosmovisão hegemônica, dominante do capitalismo, alguns aspectos aparentes do racismo vão tomar lugar na discussão central e vão reduzir o racismo, que como a gente está discutindo, né, está apresentando aqui, é estrutural, eles vão reduzir o racismo a algumas pautas que importam, mas não resumem o racismo. Então, essa visão de mundo, né, essa ideologia que permite que o racismo seja reduzido, por exemplo, à questão de representatividade, que permite que o racismo seja reduzido, por exemplo, a uma defesa de um capitalismo negro, de uma elite negra, ou então que o racismo seja reduzido à eleição de um presidente negro nos Estados Unidos. E por que isso não é suficiente? E por que isso também pode ser, dependendo do contexto, até perverso? Porque a superação do racismo ela só pode se dar com o fim dessas relações e desse modo de produção. Ou seja, negar esse individualismo metodológico e essa cosmovisão capitalista é necessário para a gente entender o racismo como peça fundante, né, como ponto central do capitalismo, fundamental para a sua existência, é necessário para a gente chegar a qual conclusão? A conclusão de que não há capitalismo sem racismo. E, por outro lado, a gente precisa contestar as relações capitalistas como modo de produção e reprodução da humanidade para a gente conseguir chegar também à conclusão de que não há antirracismo sem anticapitalismo. Essas abstrações, né, a abstração do racismo estrutural, a abstração do que é o capitalismo, enfim, esses conceitos, eles pairam, de certa forma, no mundo das ideias. Então, eles pairam como uma espécie de pensamento. E eles só têm validade, só tem verdade em si, se a gente conseguir perceber essas questões dentro da realidade.
Para introduzir a próxima parte, que o Jonathan vai falar para a gente sobre o cenário de instabilidade e de crise reforçado pela pandemia, eu queria só deixar o exemplo de um ponto, como eu havia dito, que a redução do racismo a uma pauta que não é o motivo da sua existência pode ser perversa, e também a necessidade da gente compreender que a superação do racismo não pode se dar com a continuidade do capitalismo. Então, o primeiro ponto é justamente, como eu havia citado, a eleição do Obama nos Estados Unidos. É o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e os movimentos sociais norte-americanos da guerra pelos direitos civis, enfim, e pelo fim da segregação, também criaram instituições paralelas que reforçaram, nesse contexto dos Estados Unidos, um movimento social para a eleição de representantes negros. E qual foram as consequências, né, desse contexto? Uma primeira consequência é que esses novos representantes negros eleitos, num contexto de recrudescimento, né, de surgimento e recrudescimento das políticas neoliberais, eram os responsáveis, por exemplo, por colocar em pauta políticas de austeridade, políticas de redução de gastos com saúde, educação, a dificuldade de existência de um programa único de saúde, como existe no Brasil e não existe nos Estados Unidos. Ou seja, eles foram também responsáveis por movimentos políticos, por políticas públicas e políticas econômicas que, em efeito, atingem desproporcionalmente a população negra. Para o caso do presidente Obama, salta muito mais aos olhos, porque foi durante os seus termos que a população se organizou para dizer que a população negra se organizou para ir às ruas e se insurgirem ao afirmar que eram também humanos, que vidas negras importavam. E não fica sem dizer também que foi mais um presidente dos Estados Unidos que continuou o bombardeio, continuou a guerra em outras regiões do mundo, né? Continuou a política imperialista dos Estados Unidos. Por outro lado, por que dentro do capitalismo a gente não consegue superar as relações sociais racistas? A gente pode ter como régua o movimento do Estado. O Estado, ele é o mesmo lugar onde se passa uma lei, por exemplo, que permita incluir, né, reserve vagas para que pessoas negras no Brasil, como é o caso, ocupem espaços na universidade, ocupem espaços no setor público. É o mesmo Estado que também ordena para que se entre nas favelas, para que a Força de Segurança Pública entre nas favelas e nas periferias e matem a população negra. É o mesmo Estado que volta as costas para a desproteção, né, muito exacerbada agora em tempos de pandemia, à população negra. Ou seja, não é somente um Estado que dá com uma mão e tira com a outra, mas é um Estado que não consegue superar, não consegue suplantar essas relações que servem justamente para garantir estabilidade política e econômica. Para além, e para encerrar e passar a palavra, é o mesmo Estado que não tem uma política pública, ou que mesmo que apresente políticas públicas, declara abertamente que a política pública quanto à segurança é o extermínio, é o assassino. É o João Dória, por exemplo, em São Paulo, falando que a polícia militar vai atirar para matar. É o Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, dizendo que é para mirar na cabecinha. Então, são políticas, nesse contexto capitalista, nesse contexto de Estado capitalista, que tem uma direção racial, um recorte racial sobrepujante, assim, né? É um Estado que, por efeito de suas políticas, efeito de sua atuação,
tenta contornar os antagonismos que são inerentes ao capitalismo, tenta contornar um antagonismo racial que é inerente ao capitalismo, tenta contornar uma situação de desigualdade e conflito que é própria do capitalismo. E que não fique sem reforçar, é própria do capitalismo, tanto quanto aos trabalhadores, mas os trabalhadores, em sua materialidade, estão definidos, estão determinados também pela sua condição de gênero e também pela sua condição racial. Então, olá a todos e todas. Eu primeiro queria começar agradecendo o convite da Anamise, do Otávio, do Economia Pro Agente, para participar aqui desse podcast, dizer que é sempre um prazer conversar com pessoas tão qualificadas sobre tema tão cabuloso e importante. E a minha fala ela vai no sentido mais de complementar um pouco os apontamentos teóricos do Natan e sociológicos que ele trouxe, né? Não vai ter uma profundidade tão grande, vai ser só mais trazer alguns exemplos a partir dos dados que a gente tem para a realidade brasileira. Então, eu gostaria de começar apontando que esses elementos que o Natan trouxe do racismo estrutural, eles se refletem claramente num processo de aprofundamento de desigualdades existentes no Brasil entre a população branca e a população não branca, a população preta e parda, em que, mesmo com políticas afirmativas tendo sido adotadas no período recente, em grande medida ter possibilitado o processo de inclusão social dessa parcela da população, ela se deu dentro de uma lógica capitalista e também através, principalmente, do maior consumismo, e não reduziu necessariamente aspectos que são determinantes no processo de trajetória de desenvolvimento humano e de mobilidade social. Tá? Então, eu vou começar aqui trazendo a questão da distribuição de renda e condições de moradia. Então, esses dados, e daí aqui a primeira ressalva que eu queria colocar, uma crítica ousada e audaz ao IBGE, na verdade ao governo, que a gente não tem dados muito contemporâneos. Tá? Então, há uma defasagem dos dados com recorte racial. Tá? Então, para alguns dados, a gente vai ter informação para 2018, outros a gente vai ter para 2019 e outros para 2017. Então, isso é um problema. Tá? Então, nesse relatório que eu trago do IBGE, que depois a gente vai disponibilizar o link nos comentários, na descrição do podcast, é apontado que entre as pessoas abaixo da linha de pobreza, e aquelas com uma renda inferior a $5,50 por dia, a gente tem uma participação de 15,4% da população branca nessa linha, abaixo da linha da pobreza. Enquanto que na população preta e parda, a gente tem uma participação de 32,9%, isso em 2018. Tá? Já uma renda inferior a $1,90 por dia, a gente tem uma participação de 3,6% da população branca e 8,8% da população preta ou parda, ou seja, a população mais pobre do Brasil, em situação de maior vulnerabilidade, ela tem claramente uma cor, assim, é destacado que quanto mais pobre, quanto mais vulnerável, mais negro vai ser essa parcela da população. Outro ponto é a renda média mensal dessas populações, onde, em média, se a gente juntar toda a população branca, a gente tem uma renda média mensal de R$ 2.796, isso para o Brasil inteiro, tá? Enquanto que para a população preta ou parda é de algo em torno de R$ 1.608. Se a gente pegar os trabalhadores de ocupação formal, a população branca vai ter uma renda média mensal de R$ 3.282, enquanto que a população preta ou parda vai ter uma participação de R$ 2.082. Já no trabalho informal, e esse dado é muito importante, porque no trabalho informal a gente tem uma participação muito grande da população preta ou parda. A gente vai ter um salário médio de R$ 1.814 para a população branca e de R$ 1.050 para a população preta ou parda. Tá? No quesito educação, e muitas vezes aqui a gente acaba atrelando a renda média ao nível de escolaridade, a gente vai ver que, por exemplo, a taxa de analfabetismo entre a população branca é muito inferior à população negra.
Então, na população branca, é de 3,9% dela, enquanto que na população parda é de 9,1%. Nos centros urbanos, daí o nível de analfabetismo é menor, né? Mas continua essa relação. A população branca tem uma taxa de analfabetismo de 3,1% e a negra é de 6,8%. Enquanto que no meio rural, daí é o cenário mais grave, porque pega principalmente algumas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, do sudeste, do sul do país, e das capitais, a gente vai ter que a taxa de analfabetismo da população branca é de 11%, enquanto da população preta ou parda é de 20,7%. Entre as pessoas de 18 a 24 anos, que tenham menos de 11 anos de estudo, ou seja, não completaram o ensino médio, a gente vai ter uma participação de 17,4% da população branca nesse cenário, enquanto que 28,8% da população preta ou parda se encontra nessa condição. Tá? Então, o que faz também ter essa questão de não ter acesso à educação, de não ter essa maior taxa de nível de escolaridade, está muito atrelada aos fatores estruturais que o Natan destacou, e que vem se agravando ainda mais no período recente. De modo que, às vezes, é colocado, por exemplo, de que a população negra ela tem uma renda média menor exatamente por ter uma taxa de escolaridade mais baixa. Isso também é falacioso. Se a gente pegar, daí tem os dados da Oxfam, que ela publicou em 2018, no caso, tem um argumento de que o nível de renda da população negra é mais baixo comparado à população branca pelo fato de ela ter também um nível de escolaridade mais baixo. Mas se a gente vê por nível de instrução, é possível observar que essa desigualdade ela permanece. Então, um exemplo aqui, entre a população não negra, sem instrução, a renda média mensal no ano de 2016 foi de R$ 1.411, enquanto que para a população negra era de R$ 1.011. Com fundamental incompleto, a população não negra tinha uma renda média de R$ 1.396, enquanto que a população negra tinha de 1.006. E isso vai se mantendo à medida que vai subindo essa diferença, subindo também o nível de escolaridade, de modo que para aqueles indivíduos que têm superior completo, e que é uma minoria da população brasileira, a população branca, ela tinha uma renda média mensal de R$ 4.185, enquanto que a população negra é de R$ 3.144, com esse mesmo nível de escolaridade. Então, não é só uma questão de diferença de educação. Não que reduzir a diferença de escolaridade não seja importante, mas não é isso que está explicando esse dado, que explica essa desigualdade. Está muito mais atrelado aos fatores que o Natan destacou anteriormente. Tá? Seguindo nesse sentido, a gente pode também discutir a inserção no mercado de trabalho, onde a gente observa que o total da força de trabalho é composto de 43,9% da população branca e 54% da população preta ou parda. Só que, ou seja, né, 54% da população, da força de trabalho, das pessoas com disposição para trabalhar, elas são pretas ou pardas. Se a gente olhar a taxa de desocupados, 34,6% são brancos e 64,2% são pretos ou pardos. Então, a participação na taxa de desemprego é maior do que a participação na força de trabalho entre a população negra. Já na população de empregados empregos subutilizados, ou seja, são pessoas que trabalham menos horas do que gostariam ou que não procuram emprego, mas gostariam de trabalhar. Né? Então é o que o Michel Temer, né, o nosso saudoso vampirão, chamaria de desalentados. Né? A gente tem uma participação de 32,7% da população branca nessa condição e 66,1% da população preta ou parda. Ou seja, mesmo aquela parcela da população negra que está trabalhando, ela está em condições precárias de trabalho e que não tem condições de se sustentar e de ter uma vida confortável e, digamos, dentro da lógica capitalista de consumo, em que muitas vezes vão fazer, tipo o pai do Cris, ter mais de um emprego, né, ter empregos com alta periculosidade,
Tal. Já no trabalho informal, e esse dado é muito importante por causa do que está acontecendo agora com a pandemia, a gente vai ter que, entre os homens, a gente tem uma participação de 34,4% da população branca nesse tipo de trabalho e 46% da população negra. E entre as mulheres, a gente tem uma participação de 34,7% da população branca e 47,8% da população preta ou parda, né? Ou seja, a maior parte da população negra está em trabalhos informais, que tem um rendimento menor, ou em trabalhos precarizados, subutilizados. E se a gente olhar mesmo nos trabalhos formais e observar aquela questão de quem está ocupando um posto de gerência, de chefia, a gente vai ver que 68,6% dos postos de gerência são ocupados por pessoas brancas, contra 29,9% ocupados por pretos ou pardos. Outro elemento que o Nathan também comentou é a questão da violência, né? Então, reforçando aqui, a taxa de homicídios na população negra é sempre superior à população branca. Então, se a gente pegar a taxa de homicídio por 100 mil jovens, em 2017 foi de 34 jovens assassinados brancos contra 98,5 pretos ou pardos, tá? Ou quase o triplo. E daí aquela coisa, a gente fica pensando assim, tá, como muda essas coisas? Tem várias questões, como o Nathan mesmo colocou, é uma coisa sistêmica, é algo muito ligado ao próprio capitalismo, mas a gente, né, talvez o professor aqui sendo ingênuo, a gente pode pensar também na disputa política, né, no embate democrático, e a gente vai ver que, na verdade, isso também se reflete na representação política da população negra, que é inferior à população branca. Então, se a gente pegar o número de deputados federais eleitos na última eleição, 24,4% deles eram pretos ou pardos, aqui tanto independente do gênero, e 75,6% eram brancos. Então, também se torna mais difícil trazer para o debate essas questões, o combate a essas desigualdades, se a gente também não tem essa representatividade política. Tá? E o último dado que eu vou trazer aqui, que eu sempre acho interessante abordá-lo, é um dado desenvolvido pelo Grupo de Estudos de Ações Afirmativas, lá do Rio de Janeiro, sobre mobilidade social. Tá? E o que esse gráfico que eles desenvolveram vai mostrar? Vai mostrar que como se comporta a taxa de mobilidade social entre população branca e população preta ou parda. Então, entre a população branca, a gente tem que daqueles que nascem na classe baixa, né, de renda mais baixa, 52% continuam nela. 31% ascendem para classe média e 17% ascendem para classe alta. E dos que nascem na classe alta, 64% continuam na classe alta, 16% caem para a média e 20% caem para baixa. Né? Então, aqui já se mostra que é difícil romper com ter uma mobilidade social no Brasil, mesmo sendo branco. Só que é mais difícil também, sendo branco, tu cair de classe. Tu tende a se perpetuar na posição que tu nasceu de privilégio de renda. E já na população negra, o que a gente tem é o contrário. Entre os que nascem na classe baixa, 63% continuam nela. 26% ascendem para a classe média e 11% para a classe alta. E aqueles que nascem na classe alta, 43% continuam nela, 31% caem para a média e 26% caem para baixo. Então, mesmo aqueles negros que nascem numa condição econômica privilegiada, eles vão ser, de alguma forma... O que a gente observa é que, mesmo nessa população negra, aqueles que nascem em condição econômica privilegiada vão acabar não se mantendo nela e caindo para condições financeiras piores. Tá? Então, como isso reforça, ao meu ver, os argumentos que o Nathan trouxe, mostrando que não é só uma questão de aumento de escolaridade, não é uma questão só de... uma questão muito mais ligada à forma como o sistema econômico, o sistema social brasileiro e mundial, ele se comporta, né? De modo que a gente pode observar esse mesmo tipo de fenômeno ocorrendo nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, lá a população negra rica tem mais chances de empobrecer do que a população branca. Isso tem um estudo que saiu no New York Times lá em 2018.
tá? E que a gente também vai deixar o link aqui para vocês. Tá? Então, eu só queria pontuar essas questões, só para ilustrar o que o Natan trouxe. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Dentro do cenário de instabilidade causado pelo Covid-19, a morte de George Floyd, homem negro norte-americano, pela polícia dos Estados Unidos, iniciou uma série de protestos pelo país e ao redor do mundo, levantando as esferas do racismo em uma escala global. No Brasil, o protesto Vidas Negras Importam, realizado em 31 de maio no Rio de Janeiro, chama a atenção para a morte do jovem João Pedro, de 14 anos, baleado dentro da casa de seu tio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Federal, com apoio das polícias civil e militar fluminenses no Complexo do Salgueiro. Um dos pontos centrais trazidos nos protestos do Rio de Janeiro foi o argumento de uma população que segue sem qualquer tipo de assistência por parte do Estado para lidar com o cenário da pandemia e de uma polícia que insiste em realizar operações genocidas com resultados desastrosos para a população negra e periférica. E aí a pergunta que a gente faz aqui é: o que podemos falar sobre a crise da Covid-19 e seus efeitos na população negra? Bom, Namis, eu acho assim, o que a gente pode falar é que o que a Covid-19 mostrou, na verdade, foi um agravamento das desigualdades sociais, das distorções provocadas pelo sistema capitalista, e que, de modo geral, e seguindo a linha que o Natan apresentou, do racismo estrutural, aprofundaram ainda mais essa condição perversa em que o negro está inserido aqui na nossa sociedade. Então, aqui trazendo os dados, a gente tem hoje, no dia de hoje, que está sendo gravado esse podcast, 27 de junho de 2020, a gente chegou a 1.280.054 casos de Covid confirmados no Brasil e 56.109 mortes. Nos dados divulgados inicialmente sobre a evolução dessa pandemia aqui no país, a gente tinha que, entre pretos e pardos, havia uma representação deles de 23,1% das pessoas internadas por síndrome respiratória aguda, mas correspondiam a 32,8% dos óbitos por Covid-19. Isso desconsiderando a subnotificação, tá? Mas tem uma questão mais grave aí, que é a seguinte: tudo indica, por causa da desigualdade, por causa da condição de vida mais precária que essa população está inserida, e dos trabalhos também precarizados, com subutilização, com renda mais baixa, com maior periculosidade, que a população negra está mais exposta à incidência do vírus. Tá? Então, um dado um boletim epidemiológico que foi lançado pela Prefeitura de São Paulo, no dia 30 de abril, apontou que o risco de morte da população negra por Covid-19 é de 62% maior do que em relação à população branca. E no caso dos pardos, esse risco seria de 23%. Daí o que os epidemiologistas vão apontar, a explicação, né, não tem uma explicação, digamos, biológica para isso, né? A explicação é socioeconômica, né? Então, seriam questões socioeconômicas como ter um acesso ao saneamento básico piorado, assistência médica não ser adequada também, e tudo isso vai levar a um aumento do risco de se adoecer e de se morrer pela Covid. Tá? O outro ponto que é trazido é que a população preta ou parda compõe a maior parte dos trabalhadores informais e dos trabalhadores precarizados, como eu apontei anteriormente, né, como as empregadas domésticas, como as diaristas, como os entregadores, inclusive os entregadores de aplicativo, que eles estão organizando aqui agora uma greve. Tá, então, dia 1º de julho, contribuam com a greve, não peçam nada pelo aplicativo, vamos apoiar essa causa aí, e, enfim. Mas o ponto todo é que em média, esses trabalhadores informais eles têm uma renda menor, né, e uma renda mais volátil. Então, qualquer mudança no mercado, de uma redução de demanda, pode fazer com que a renda deles caia. Tá? O que, por sua vez, faz com que eles estejam sofrendo de maneira mais intensa o problema da pandemia, porque os produtos deles não estão sendo consumidos e, de qualquer modo, eles são obrigados a ser colocados na labuta diariamente, porque se eles não trabalharem,
eles não têm como subsistir. Tá? Então, essa piora, esse agravamento se dá tanto por redução da renda quanto maior exposição ao vírus. E aquela situação absurda que acontece, que a gente pode ver aquelas imagens, fotografias dessa parcela da classe trabalhadora tendo que usar transporte coletivo de maneira extremamente aglomerada e se expondo muito mais ao risco, sendo que em algumas localidades do país se chegou ao absurdo de se reduzir a circulação de ônibus, né? Como é o caso da saudosa Porto Alegre, com o saudoso Marquesan, reduzindo esses ônibus e de maneira extremamente empática com a classe trabalhadora porto-alegrense. Outro ponto que também afeta essa parcela da população é de que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, se estima que já no primeiro mês da crise do Covid, ela tenha resultado uma queda de 60% dos rendimentos dos trabalhadores a nível mundial, sendo que na América Latina, na América em geral, essa queda foi de 81%. Tá? Então, a renda desses trabalhadores informais, que são em grande parte negros e negras, caiu de maneira absurda, tá? E que faz com que eles tenham que se expor ainda mais a esses riscos para continuar sobrevivendo. E o outro ponto importante que eu queria destacar é que, de acordo com os dados do IBGE, 67% da população negra brasileira depende do SUS. Tá? Então, de tal forma que ela é muito afetada pela sobrecarga desse sistema, assim como pela redução dos investimentos públicos na área de saúde que vem ocorrendo desde 2015 aqui no país, com a adoção de práticas fiscais mais austeras e que foram reforçados ainda mais pelo teto dos gastos. Tá? Então, a piora da qualidade de investimentos feitos no SUS, né, e a sobrecarga que é causada por causa do Covid acaba afetando principalmente a população negra, que é quem mais depende desse sistema para poder ter acesso à saúde básica. Então, um exemplo é que no ano passado, em 2019, se a gente pegasse a regra anterior de investimentos na área de saúde, né, ou seja, antes do teto, se adotava a ideia de que deveria se respeitar o piso constitucional, que era de 15% das receitas correntes líquidas, revertidas para a área de saúde. Depois do teto, e principalmente a partir de 2017, isso deixou de valer. E se valesse a regra antiga, o gasto mínimo para os gastos com saúde teriam sido de 131,3 bilhões de reais. Só que com o teto dos gastos, esse valor previsto caiu para 117,3 bilhões. Sendo de fato, assim, teve alguns aportes por parte do governo que fizeram com que o investimento tenha ficado em 122,3 bilhões. Mas igual teve uma queda do que a princípio deveria ser feito de 9 bilhões de reais. Então o SUS, ele vem sofrendo esses ataques frequentemente e nesse momento pandêmico que a gente está vivendo se torna mais destacado a importância de ter um sistema de saúde universal, mas essa piora da qualidade dele afeta principalmente a população negra, por essa dependência que ela tem. Tá? Então, eu queria destacar esses pontos que eu acho bem relevantes para serem considerados nesse momento extremamente dramático pelo qual a gente vem passando. E só para reforçar, né? Esse mesmo governo que corta o dinheiro do SUS é o mesmo que dá trilhão para banco, né, ser salvo durante a crise. Então, tem que se rever aí as prioridades, né? Ou não, né? Na verdade, é o governo mostrando a prioridade dele, né? Mas, enfim, só lembrar isso, dessa cutucada básica, tá? Por fim, encerramos o podcast hoje com sugestões de leitura e vídeos sobre o tema. Aproveito antes de passar a pergunta para indicar o livro do economista da Universidade Federal da Bahia, Elias Sampaio, Dialogando com Celso Furtado. Ele aproveita esse tema, esse momento tão em alta, para dar uma visão a partir de uma perspectiva racial da obra de Celso Furtado. Então, o livro foi lançado em 2019, espero que aproveitem. Os demais, tem uma sugestão? Bom, aproveitar também as sugestões, né? Como a gente encerrou as nossas falas numa nota meio pessimista, em condições
da sugestão, como o Jonathan apontou, do que a gente pode fazer, né, nesse período, do que a gente pode compor quanto a essa situação. Então, primeiro, a necessidade, né, de ser antirracista e a imprescindibilidade do antirracismo ser anticapitalista e, portanto, a gente compor e apoiar a luta dos trabalhadores, né, enquanto trabalhadores, reconhecer a auto-organização desses trabalhadores, como o Jonathan apontou, a questão da greve dos empregadores dia 1º, então, respeitar a greve, não pedindo nos aplicativos, mas também divulgar para os familiares, para os conhecidos, né, a pauta da greve, né, que são condições extremas e horríveis de trabalho que os entregadores motoboys e ciclistas passam nos aplicativos, e é por isso que eles estão organizando uma greve para transformar essas condições. E também da gente reconhecer na nossa comunidade, né, as auto-organizações, os movimentos, que desde sempre, né, o movimento negro, desde sempre no Brasil, desde muito cedo da escravidão, sempre se organizou no sentido de requerer liberdade e requerer o reconhecimento enquanto humano. Então, é dever de todos nós compor essa luta, entender essas situações e participar. As minhas sugestões são, como eu havia dito no começo da minha fala, o nosso curso, Racismo Estrutural e Capitalismo, está disponível, a gente vai disponibilizar o link. E, para além disso, um artigo do Silvio de Almeida, de 2017, que chama Capitalismo e Crise, o que o racismo tem a ver com isso. É um texto bem elucidativo para a gente compreender a crise do capitalismo, o funcionamento do racismo e também o agravamento que a pandemia propõe. Apesar do texto, né, ter sido escrito em 2017, portanto, não falava especificamente da pandemia do coronavírus. E o último livro, também recomendado pelo Silvio de Almeida, na sua participação no Roda Viva, A Armadilha da Identidade, do Assad Hard. É uma edição de 2019, pela editora Veneta. Também é um livro muito importante para a gente entender a questão da identidade, a armadilha que ela pode ser, tanto para a gente ter uma abordagem de esquerda progressista que reduz a classe, como se ela não tivesse, né, nem raça e nem gênero, mas também dos limites de entender a identidade como nosso único mote político e esquecer que é o capitalismo que nos oprime, nos tratora, né, e nos esmaga recorrentemente e invariavelmente. Eu encerro minhas sugestões por aqui. Um abraço a todos. Bom, eu gostaria de também fazer algumas sugestões e reforçar os agradecimentos pelo convite para participar do podcast. E, nesse sentido, eu queria indicar um livro clássico que discute um pouco da identidade do que é ser negro numa sociedade capitalista, numa sociedade periférica e que tem um histórico colonial como a nossa, que é A Pele Negra, Máscaras Brancas, uma obra do Frantz Fanon, lá de 52. O Fanon, que foi um psiquiatra, um grande estudioso da forma como as estruturas socioeconômicas afetam a psique da população negra, a forma como o negro se vê como indivíduo e tenta, muitas vezes, se inserir socialmente através de um processo de emulação de elementos de branquitude e isso provocar nele um constante mal-estar social. Então, eu acho que é uma obra muito boa e que vale a pena ser sempre relida. E eu queria indicar também um documentário que tem na Netflix, chamado Um Crime Americano. Só para destacar, assim, apesar de eu sei que é errado apontar coisas contra direitos autorais, mas o livro do Fanon tem disponível aí para baixar, eu tenho certeza que o pessoal encontra. Tá? Então, eu sou um defensor feroz da pirataria. E o filme da Netflix, que também deve ter em algum lugar aí, um torrent para baixar, se chama Um Crime Americano, né, o nome tradução brasileira, ou LA 92, que fala sobre os conflitos raciais ocorridos em Los Angeles após o crime de brutalização
causado pela polícia norte-americana, de terem espancado um cidadão negro americano, o Rodney King. Rodney King, né? Isso. E que, como resultado, eles foram totalmente inocentados depois de darem uma camaçada de pau de 56 cacetadas na pessoa, né? Então, e isso levou o surgimento da população de Los Angeles e a manifestação de diversos conflitos entre diferentes composições raciais dentro da cidade. Tá? Então, acho que vale muito a pena ser assistido. Ele traz pontos que até hoje são pauta para o debate atual e para quem está querendo entender o que está acontecendo também nos Estados Unidos e no Brasil, eu acho que vale a pena assisti-lo. Tá disponível. As minhas sugestões têm a ver com o início dessa conversa, então, né, a gente não pode deixar de reforçar o programa do Roda Viva com Silvio de Almeida, da mesma forma que a gente não pode deixar de reforçar o livro O que é Racismo Estrutural. E aí também fica a indicação para a leitura da coleção Feminismos Plurais, né, onde a gente vai ter vários temas sobre o racismo e também vários pensadores negros brasileiros com uma pesquisa extensa, relevante para a gente ler e ter como referência. E aí eu deixo também como uma última indicação, meio que também na tentativa de um respiro, que é o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, né? Então, mais do que também a gente ter as nossas referências teóricas, acadêmicas, é sempre importante a gente também ler romances e conseguir enxergar a nossa história, fazendo aqui também essa ressalva que me deixa muito feliz de que somos 4 pessoas negras aqui fazendo esse episódio de hoje. Então, que é sempre relevante trazer a nossa história sobre outros aspectos, além do que o racismo às vezes insiste em nos reduzir. Agradecemos mais uma vez a contribuição dos nossos convidados para entender este tema tão relevante para o nosso dia a dia. E o Outra Economia faz parte da rede de podcast Colmeia do Jornal Sul 21. Além do nosso podcast, tem programas sobre feminismo, filosofia, cultura e arte política. Acesse lá o colmeiasul21.com.br para conhecer esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.